Bem-vindos ao Veritas Mysteriorum. Meu nome é Roger e hoje é a segunda da ufologia. Olá! O caso OVNI de Tordesilhas, ocorrido em 1977, na cidade de Tordesilhas, na província de Valladolid, Espanha, é um dos episódios mais intrigantes e discutidos da ufologia espanhola. Este evento, frequentemente referido como o caso da criança de Tordesilhas, envolve o jovem Martín Rodríguez, que aos 7 anos teria sofrido um encontro direto com um objeto voador não identificado, resultando em consequências físicas e psicológicas marcantes. No dia 1º de outubro de 77, Martín Rodríguez, uma criança de 7 anos, estava brincando em um terreno próximo à sua casa, em uma área rural nos arredores de Tordesilhas. Era uma tarde tranquila, por volta das 17 horas, quando o menino avistou um objeto estranho no céu. Segundo seu relato, o objeto era uma esfera luminosa, descrita como tendo aproximadamente 2 a 3 metros de diâmetro, com uma superfície metálica brilhante que refletia a luz do sol. A esfera pairava silenciosamente a cerca de 10 metros do solo, emitindo um brilho intenso, mas não ofuscante, de cor predominantemente prateada, com tons azulados em certos ângulos. Martín descreveu que o objeto não apresentava janelas, portas ou qualquer tipo de marca visível, parecendo completamente liso e uniforme. De acordo com o testemunho do menino, ao se aproximar do objeto, atraído por curiosidade, ele foi subitamente atingido por um feixe de luz branca e intensa que emanava da esfera. Essa luz, descrita como quente e pulsante, envolveu Martín por alguns segundos, causando-lhe uma sensação de queimação na pele e um forte desconforto. Ele relatou ter perdido a consciência momentaneamente, caindo no chão. Quando recobrou os sentidos, o objeto já havia desaparecido, deixando apenas uma sensação de desorientação e marcas físicas no corpo do menino. Martín conseguiu voltar para casa, onde sua família notou que ele estava visivelmente abalado, com a pele avermelhada em algumas áreas, particularmente no rosto e nos braços, como se tivesse sofrido queimaduras leves. Os pais de Martín, alarmados com o estado do filho, levaram-no imediatamente a um hospital local. Os médicos que o atenderam constataram que as marcas na pele eram semelhantes a queimaduras de 1º grau, mas não conseguiram identificar a causa exata. Exames adicionais não revelaram toxinas ou radiação em níveis perigosos. Nos anos seguintes, sua saúde deteriorou significativamente. Ele sofria com dores de estômago, vômitos, tonturas e perda de visão, sendo internado no Hospital Redondo Onésimo, em Valladolid. Martín passou por 14 cirurgias neurológicas para drenar fluido cerebral, devido a complicações graves atribuídas ao encontro, e enfrentou incontáveis internações que marcaram sua vida. O que tornou o caso particularmente notável, no entanto, foi uma mudança observada no comportamento e nas capacidades do menino após o evento. Segundo relatos da família e de professores, Martín, que até então era uma criança com desempenho escolar médio, começou a exibir um aumento significativo em sua capacidade intelectual. Ele passou a resolver problemas matemáticos complexos com facilidade, demonstrou uma memória quase fotográfica e desenvolveu um interesse repentino por temas científicos, como astronomia e física, que não eram típicos para uma criança de sua idade.
O caso rapidamente atraiu a atenção de ufólogos e investigadores locais. Um dos primeiros a estudar o incidente foi o renomado pesquisador espanhol Juan José Benítez, conhecido por seus trabalhos sobre fenômenos paranormais. Benítez entrevistou Martín, sua família e testemunhas locais, além de visitar o local do avistamento. Segundo ele, o terreno onde o incidente ocorreu apresentava marcas incomuns, uma área circular de aproximadamente 3 metros de diâmetro, com a vegetação achatada e levemente queimada, como se algo tivesse exercido pressão ou calor sobre o solo. Amostras do solo foram coletadas, mas análises posteriores não conseguiram determinar a causa exata das alterações, embora alguns pesquisadores sugerissem a possibilidade de exposição a uma fonte de energia desconhecida. Além do relato de Martín, outras testemunhas na região de Tordesilhas afirmaram ter visto luzes estranhas no céu na mesma tarde de 1º de outubro. Um agricultor local, cuja identidade não foi amplamente divulgada, relatou ter observado uma luz brilhante movendo-se rapidamente no céu ao entardecer, em direção ao norte, sem emitir som. Outro residente, uma mulher que morava a cerca de 2 quilômetros do local do incidente, descreveu ter visto uma esfera luminosa pairando por alguns minutos antes de desaparecer em alta velocidade. Esses testemunhos, embora vagos em detalhes, reforçaram a ideia de que algo incomum ocorreu naquela data. O objeto em si, conforme descrito por Martín e corroborado parcialmente por outros relatos, tinha características típicas de avistamentos de OVNIs da época: uma forma esférica, superfície metálica reflexiva e ausência de ruído. A falta de detalhes, como janelas ou propulsores visíveis, é consistente com muitos relatos de OVNIs na década de 1970, o que levou alguns ufólogos a classificarem o caso como um encontro próximo de segundo tipo, devido às marcas físicas no corpo de Martín e às alterações no ambiente. Apesar da atenção inicial, o caso de Tordesilhas não foi amplamente investigado pelas autoridades espanholas. O Ministério da Defesa da Espanha, que na época mantinha arquivos sobre avistamentos de OVNIs, sob a Instrução Confidencial IG-40-5, não incluiu o caso de Tordesilhas em seus relatórios públicos, desclassificados entre 1962 e 95. Isso pode ser explicado pela ausência de envolvimento militar direto, ou pela natureza isolada do incidente, que dependia principalmente do testemunho de uma criança. Alguns céticos sugeriram explicações alternativas, como a possibilidade de Martín ter sido atingido por um raio globular ou exposto a algum tipo de fenômeno atmosférico raro. No entanto, essas hipóteses não explicam satisfatoriamente o aumento repentino das capacidades intelectuais do menino, nem as marcas no solo. Martín Rodrigues, após o incidente, tornou-se uma figura reservada. Relatos indicam que ele evitou falar publicamente sobre o ocorrido à medida que crescia, possivelmente devido ao estigma associado a experiências ufológicas. Não há registros confiáveis sobre seu paradeiro ou condição atual, e a família também optou por manter a privacidade. Algumas fontes mencionam que Martín continuou a exibir habilidades intelectuais acima da média ao longo de sua adolescência, mas não há evidências documentadas de que ele tenha buscado notoriedade ou explorado essas habilidades em um contexto acadêmico ou profissional. Investigadores como Juan José Benítez e Iker Jiménez documentaram o caso, que permanece um marco na ufologia espanhola, sem explicação definitiva. Martín, conhecido como o Menino de Tordesilhas, evitou exposição pública ao crescer, e seu paradeiro atual é desconhecido.
deixando o caso envolto em mistério e especulação. A falta de evidências físicas concretas, como fotografias ou vídeos, e a dependência de testemunhos orais, dificultam a validação científica do evento. Ainda assim, o relato de Martin, corroborado por testemunhas secundárias e pelas marcas no local, mantém o caso como um dos mais intrigantes da ufologia espanhola. A esfera luminosa, o feixe de luz, as sequelas físicas e o aumento intelectual do menino formam uma narrativa que desafia explicações convencionais, alimentando debates entre entusiastas e céticos até hoje. Curta o vídeo, inscreva-se e até o próximo vídeo.